Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os 8 melhores agentes livres disponíveis ainda nessa off-season. Temos alguns jogadores que estão explorando o mercado, não estenderam o contrato, tem alguns em situação irrestrita, que é quando o cara pode assinar com qualquer equipe, ele que decide o seu próprio futuro, e tem alguns agentes livres restritos, que é quando ele ainda tem um certo acordo, um certo vínculo com a franquia que ele está defendendo, e ele pode permanecer lá se a equipe igualar as ofertas de mercado. Mas se a equipe não tiver grana disponível para poder igualar essa mesma oferta, ele acaba podendo optar por uma outra franquia. Isso pode ser o mínimo dos valores. Se uma franquia oferecer $1 a mais e o cara estiver como um agente livre restrito, ele pode ir embora. A equipe que ele tá realmente tem que fazer match com esse salário para que ele possa permanecer. Ou se não, né, se ninguém chegar a um acordo, ninguém oferecer nada para ele, aí ele fica sem equipe. O que já aconteceu outras vezes, inclusive eu posso estar enganado, mas o que eu me lembro assim com mais frescor na memória é realmente o Bruce Brown, que voltou agora para jogar no Denver Nuggets. Ele estava sem equipe. Então, se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo ao canal Trash Talk. Se você gostar do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like agora ou no final do vídeo. E se você for um Trash Talker raiz, já vai deixar aquele like, porque sabe que esse vídeo foi feito pensando em você. Agora, sem mais enrolação, bora começar. E o oitavo dessa lista, na minha humilde opinião aqui que eu fiz, um gabaritinho aqui num papel, é o Malcolm Brogdon, que é um veterano de 32 anos, já foi sexto homem do ano em 2023, quando ele defendia o Boston Celtics. Nessa época ele tinha uma média aproximadamente de 15 pontos por partida, 4 rebotes, quase 4 assistências e 44% de arremesso para 3 pontos. Características positivas do Sr. Brogdon é que ele é um excelente passador, cria bons arremessos para si e também para os seus companheiros, teve ao longo de sua carreira um bom aproveitamento para 3 e consegue operar basicamente como um general de quadra, como eles gostam de chamar, né, o floor general, principalmente quando ele vem da segunda unidade. Eu acho que ele não é um cara que você pode confiar muito assim para ser o seu principal armador da franquia, porque ele infelizmente desde o título que ele ganhou com o Boston Celtics, ele não está mais fisicamente apto para estar presente ali o tempo todo em quadra, jogar a grande parte da temporada regular e também está disponível nos playoffs. Na verdade, as equipes que ele defendeu recentemente, nenhuma delas chegou a estar nos playoffs. Nas últimas 2 temporadas ele defendeu o Portland Trail Blazers e o Washington Wizards, e em nenhuma dessas ocasiões ele esteve muito presente em quadra, disputando apenas 63 partidas de 164 possíveis. Mas é inegável que ele tem uma vasta experiência, fez parte daquelas corridas na pós-temporada que o Boston Celtics veio bem, mas acabou não conquistando o título. Foi um artigo de grande valor na época para as negociações que fizeram o Boston Celtics ser campeão em 2024, mas só que o perfil dele basicamente é valorizado por todas as franquias. E ele pode ser sim um cara impactante dentro de quadra quando ele está saudável. A última experiência dele no Wizards não foi muito satisfatória. Ele teve 12,7 pontos de média, com 3,8 rebotes e 4,1 assistências, arremessando infelizmente apenas 28,6% para 3 pontos. Só que isso também não apaga toda a história dele na NBA. Ele é um cara que ainda pode jogar muito bem. Só depende mesmo da preparação e se a equipe médica da franquia que ele estiver indo tiver uma boa prevenção, né? Porque ele já tem 32 para 33 anos, já não tá mais no seu auge físico. Vamos agora para o nosso sétimo colocado. Aqui eu coloquei o Gary Payton segundo. Sem sombra de dúvidas, um dos jogadores mais voluntários da NBA nesses últimos anos. Ele foi draftado, na verdade, pelo Milwaukee Bucks, teve passagem pelo Washington Wizards e poucas temporadas atrás ele também teve um períodozinho ali no Portland Trail Blazers, mas ele é o tipo de jogador que se encaixa facilmente em praticamente qualquer equipe, porque ele se dedica pro coletivo. Ele é um cara que não tem vaidade, não se preocupa com as suas estatísticas, é um excelente defensor, principalmente de perímetro. Na parte ofensiva ele consegue contribuir com um passe muito bom. Ele não é dos melhores criadores de jogada para ele mesmo, mas ele consegue organizar um time até que decente. E ele também tem mais de 40% de aproveitamento nos arremessos de 3 da zona morta. Ele é quase que um especialista ali da lateralzinha da quadra. E a situação dele atualmente com o time da Ponte Dourada ainda engloba aquele drama do Jonathan Kuminga. Ele não assinou uma extensão, ele está como agente livre e restrito, ele pode receber ofertas de qualquer equipe. Só que o grande problema é basicamente o mesmo do Malcolm Brogdon. Ele não é um cara que está muito disponível, teve lesões feias já durante sua carreira, perdeu bastante tempo de quadra e inclusive nas últimas 2 temporadas ele já perdeu um agregado de 58 partidas. Ele teve até que um pouco mais saudável nessa última campanha do Golden State Warriors, estando presente em 62 jogos. Suas médias são um pouco mais modestas, de 6,5 pontos, 3 rebotes, 1,3 assistências, com 32,6% para 3 pontos, mas a sua dedicação em quadra e a sua garra defensiva é simplesmente os fatores que mais elevam o seu valor de mercado. E até temos um time muito interessado nele, que já fez oferta, que é o Los Angeles Lakers, viu? Então se vocês virem ele jogando de roxo e dourado, não estranhem. Na sexta posição, eu decidi colocar um veteranaço que aí estava presente no elenco onde eu pensei que ele não fosse sair, mas até então ele não estendeu, não renovou, e ele
também está como agente livre e restrito, ele não tem muito problema de saúde, esteve saudável e disputando 75 partidas na temporada passada, que é o nosso querido Russell Westbrook. Ele esteve defendendo múltiplas equipes nos últimos anos, desde a sua saída do Oklahoma City Thunder, por onde ele ficou por 11 temporadas. Ele já passou pelo Houston Rockets, pelo Washington Wizards, pelo Los Angeles Lakers, pelo Los Angeles Clippers e agora no Colorado defendendo o Denver Nuggets ao lado de Nikola Jokic. E ele realmente parecia ter encontrado a sua casa ali. Eu não achei que ele iria a nenhum lugar e acabar ficando por ali. No máximo encerrar a carreira como um contrato de mínimo de veterano com o Oklahoma City Thunder, que tem um carinho muito grande ainda por ele. Mas deu pra ver que a confiança do time do Denver acabou sendo abalada com questão Westbrook depois da demissão do Calvin Booth, que era o general manager que trouxe ele, e também do Mike Malone, que era o antigo técnico. Ele acabou retomando um pouco mais essa confiança na primeira série de playoffs que a equipe teve na temporada agora passada, que foi contra o Los Angeles Clippers. Ele atuou muito bem, arremessou bem, esteve presente, ajudou defensivamente, foi um cara muito importante dentro de quadra, ganhou até uma minutagem a mais, porém, quando ele enfrentou a sua antiga equipe, o Oklahoma City Thunder, ele acabou sendo alvo de muita desconfiança, porque o aproveitamento dele, principalmente para 3 pontos, caiu significativamente. Ele arremessou aproximadamente 22% do perímetro. Ele acabou recusando a sua player option, que ele tinha ainda desse contrato baixo que ele tinha assinado com o Denver, e tá como agente livre restrito. Talvez essa opção dele fosse realmente para assinar um novo contrato um pouquinho mais estendido com a franquia, já que ele não é um garotão, tá com 36 anos de idade, em breve acredito que ele vai optar por uma aposentadoria, então quem sabe aí nas próximas temporadas a gente vê um retorno dele aí. Estamos vendo vários veteranos voltando, né, para suas equipes de origem, ele também possa voltar para fazer parte do banco de reservas do OKC. Ele encerrou 2025 com 13,3 pontos, 4,9 rebotes e 6,1 assistências, arremessando 32% para 3 pontos, sendo um dos melhores batedores de carteira ali da equipe do Denver Nuggets, com 1,4 roubos por partida. Então eu torço bastante pelo Westbrook, eu tenho um carinho muito grande pela trajetória e pela carreira dele, porque eu vi ele no auge, eu vi ele no prime, eu vi ele ganhando MVP, e depois ver ele, depois da passagem do Lakers principalmente, a carreira dele tomando uma direção totalmente contrária com o legado que ele construiu na NBA. Em quinto lugar, eu decidi colocar um veteranaço de 39 anos, pivôzão, campeão da NBA em 2024, Al Horford, que tá como agente livre e restrito do time do Boston Celtics. Mais um dos jogadores que sofre nesse drama do Kuminga, já que ele não assinou nada com o Boston Celtics, tem um contrato verbal com o time do Golden State Warriors. Com essa idade um pouco mais avançada, ele não é um LeBron James, né, de 40 anos de idade, que tá indo para 41, mas é um cara de muita confiança dentro do garrafão, um bom protetor de aro, um cara versátil defensivamente, consegue cobrir com até bastante eficácia quando ele é acionado para defender perímetro. E nessa época do ano que estamos, já em agosto, acredito que ele é um dos poucos nomes e um dos melhores dos veteranos disponíveis ainda no mercado que tá sem contrato. E ele tá realmente esperando o Golden State fechar, já que eles têm um acordo verbal teoricamente fechado, né? Só não anunciaram nada porque o drama do Kuminga e o contrato dele ainda não foi resolvido. E ele consegue ser bem produtivo ainda, mesmo com a idade mais avançada, manos. Com 9 pontos, 6,2 rebotes, 2,1 assistências, arremessando 36,3% para 3 pontos, que para um big é muito bom, além de quase um toco por partida. Então é um dos veteranos que todo mundo gosta de ter no banco de reservas, é um cara de confiança, é um cara que você pode garantir que vai jogar pelo menos seus 60 joguinhos ali, e quando o Boston Celtics precisou de um cara para estar em quadra na ausência do Kristaps Porzingis, ele era a primeira opção, inclusive assumiu a titularidade vindo com o Luke Cornett do banco. Então eu gosto bastante desse nome, eu acho que pode ser a última ou penúltima temporada dele, eu não vejo ele jogando mais de 2 temporadas ainda não, ele é um cara que vai estender muito a carreira dele por muito tempo, tem que aproveitar enquanto ele ainda tem esse gás final, essa gasolina no tanque ainda para queimar. Em quarto, agora a gente começa com os restritos. Eu coloquei o nosso mano Cam Thomas, do Brooklyn Nets. Por alguns ele é visto como um ball hog, aquele cara que pega a bola, domina a bola e tenta jogar muito para ele. Tem muita gente que chama ele aí nas redes sociais de um peladeiro com alvará para chutar tudo que quiser. E outros conseguem apreciar ele como um dos últimos jogadores dessa geração que cresceu assistindo o Kobe Bryant, que tem esse DNA de ser um pontuador, um scorer, de jogar na posição de shooting guard, não só de armador, que se ele tiver colocado na posição de armador, ele vai tentar armar o jogo mais pra ele do que pra equipe. Eu até consigo dar aqueles créditos, que é um tipo de cara que você pode considerar o puro hooper na NBA, né? Aquele cara que ele realmente tenta criar o jogo e jogar pra ele, só que quanto menos você se encaixa num sistema de uma equipe, menos você é valorizado hoje pelas equipes. Olha, por exemplo, outro exemplo que eu tenho de um cara semelhante a ele é o Jordan Clarkson, que tá jogando no meu New York Knicks e vai vir do banco. Só que o Cam Thomas ainda é bem jovem e consegue colocar números bem expressivos. Na última temporada, infelizmente, ele teve poucas oportunidades, né? Acabou se lesionando, jogou só 25 jogos, mas teve 24 pontos de média, 3,3 rebotes e 3,8 assistências, arremessando seus 35% para 3 pontos. O time do Brooklyn
Brooklyn Nets ofertou 14 milhões de dólares por ele, mas aparentemente eles estão longe de chegar a algum acordo. Ele não está satisfeito com esse valor e por enquanto se torna um cara livre no mercado, porém com baixa procura, porque na posição dele, a maioria das equipes já tem algum nome ocupando a vaga e ninguém tem um valor disponível assim no salário para poder entregar um contrato maior do que o do Brooklyn. Então se o Brooklyn, que é um dos poucos times que consegue oferecer um contrato máximo hoje para uma estrela, não assinar com ele, dificilmente vai achar uma outra franquia que pague mais pelos seus serviços. E aí, dessa nossa lista até agora, teve algum nome que você acha que seria interessante pro seu time? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora chegamos no nosso top 3, mano, e como terceiro colocado, eu coloquei o Josh Giddey do Chicago Bulls. Ele que deixou o Oklahoma City Thunder depois de ficar fora da rotação durante os playoffs. Também teve aquele problema lá extra-quadra que eu já cobri aqui pra vocês. Pra quem quiser saber um pouco mais, volta aí um certo tempo no canal, que ele se envolveu com uma moça menor de idade e ele procurou um novo começo na sua carreira lá no Chicago Bulls. Lembrando que isso é apenas as informações que eu tive acesso. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aqui embaixo. E realmente, após sair da sua antiga franquia, onde ele chegou com o status de um novo Luka Doncic, ele não só se reencontrou no basquete, como ele atingiu as melhores médias da carreira na maioria das estatísticas. Com 14,6 pontos, 8,1 rebotes e 7,2 assistências, arremessando quase 38% para 3 pontos. E um detalhe, a pontuação não foi tão expressiva assim, porém é o recorde dele de assistências e de rebotes, sendo que também após a pausa do All-Star Game, as médias dele também decolaram quando ele recebeu mais oportunidade pelo time dos Ventos. O time dos Ventos é o Chicago Bulls, tá? É por causa que Chicago é a Wind City. Eu trouxe essa referência aqui no seu porquê. Após a pausa do Jogo das Estrelas, ele teve uma média absurda de 21,2 pontos, arremessando 45,7% para 3 pontos, chegando a quase um triplo-duplo de média. Realmente o cara quase que encarnou ali o Michael Jordan após a pausa do All-Star Game. Isso foi bem impressionante. Ele teve aquele buzzer beater lá na cara do LeBron, aquele game winner histórico contra o Lakers, que acho que até hoje muita gente se lembra como o highlight da carreira dele, a gente pode dizer assim. Foi realmente muito bonito. A situação dele é que ele é um agente livre restrito, mas a grande tendência é que ele realmente permaneça no Chicago Bulls, já que a maioria das franquias não tem espaço na folha salarial para pagar o quanto ele acha merecedor de receber. Ele acredita ser um player ali de 30 milhões de dólares, enquanto o Chicago Bulls está mais interessado em algo por volta dos 20 a 25 milhões por ano. Esse embate dele acreditar nele mesmo, na performance que ele teve contra a franquia, ele pode acabar deixando alguns dólares na mesa quando o calo for apertando mais para frente, já que é muito difícil ele arranjar tanto as oportunidades, quanto um elenco jovem, quanto uma franquia disposta a manter ele com uma grande relevância, uma grande importância dentro da rotação da equipe. Eu, se fosse ele, ficava por lá mesmo e parava com esse drama aí de Jonathan Kuminga. E falando em Jonathan Kuminga, ele é o nosso top 2 dessa lista. A situação dele é muito semelhante com a do Josh Giddey, que eu citei agora há pouco, inclusive em valores. Ambos acham merecedores de pelo menos 30 milhões de dólares anualmente pelos prospectos que são, né? Só que diferente do Chicago Bulls, que está tentando uma negociação constante com o Josh Giddey para que ele permaneça na franquia, aparentemente o Golden State Warriors e o Jonathan Kuminga estão dispostos a seguir caminhos diferentes. No caso do Golden State, eles estão apenas tentando ver qual que é o melhor negócio neste exato momento, o que eles conseguem fechar de uma troca interessante para a franquia, nem que seja um sing and trade, quando você assina com o jogador e já troca ele imediatamente. O valor de mercado do Jonathan Kuminga, que antes era muito grande, eu até cheguei a fazer um vídeo específico sobre ele, falando que o Warriors recusou uma troca pelo Pascal Siakam, que incluía o Jonathan Kuminga, só por causa dele, e agora eles estão dispostos a abrir mão dele por um jogador jovem e uma escolha de primeira rodada. O caso dele é bem complicado, é bem dramático assim, porque tá segurando todas as movimentações que o Golden State estava prevendo para fazer no off-season. Ele tá bem insatisfeito realmente com a situação dele, principalmente com o Steve Kerr. O técnico não dava oportunidade para ele queria mais relevância de quadra, aí trocaram pelo Jimmy Butler, mesmo quando ele jogava bem, às vezes ele cometia qualquer erro que ele era jogado pro banco de reservas, e agora ele realmente está disposto a assinar com uma franquia que prometa mais tempo de quadra, e nem que seja um valor reduzido do que ele acha que merece receber por ano, porque ele quer se provar dentro de quadra, ele quer jogar mais, ele quer estar presente dentro de quadra e não apenas ser pago, ele quer ser relevante, ele quer ser um cara de confiança de uma franquia e ele acha que ele pode ganhar isso depois da promessa que o Sacramento Kings fez para ele. Caso ele e o Warriors não chegue a um acordo de forma pacífica, ele vai poder exercer a sua oferta qualificatória de 7,9 milhões de dólares para essa temporada 25-26 e vai se tornar um agente livre e restrito para assinar com quem ele quiser na temporada seguinte, quando acabar a temporada 2025-2026. Então, o drama do Jonathan Kuminga às vezes parece que está mais próximo da solução, às vezes parece que só vai acabar daqui a um ano. E na minha humilde opinião, meu top dog, meu 01 aí disponível no mercado, é um cara que tem talentos para se encaixar em absolutamente qualquer franquia, até mesmo para assumir uma relevância como titular, para vir do banco de reservas com uma sexta opção. Ele é um cara assim
assim, talentoso, completo e aquele tipo de jogador que a gente pode encaixar ele em qualquer esquema, porque ele é versátil. Ele desenvolveu um basquetebol que ele consegue jogar pra ele desenvolveu um basquetebol que ele pode jogar coletivo, ele desenvolveu um basquetebol que ele pode passar a quadra e defender perímetro, famoso 3&D. Inclusive, saudades do meu mano Quentin Grimes. Ele pra mim é o melhor agente livre disponível agora no mercado. O panorama dele neste exato momento é muito semelhante com o do Jonathan Kuminga e também com o do Josh Giddey. Agente livre irrestrito que não chegou a um acordo com a franquia que ele tá, que é o Philadelphia 76ers. E eu acredito que a franquia do Philadelphia tem só a ganhar fechando um acordo com ele, já que eles perderam algumas peças importantes em uma franquia que é muito tendenciosa à lesão. Ficou sem os principais jogadores, quem estava saudável ali, quem estava dando a cara era o próprio Quentin Grimes, que teve suas médias se tornando quase que meteóricas com a ausência dos principais nomes, mostrando realmente do que ele era capaz. E o Philadelphia não está numa situação muito confortável. Joel Embiid com problema de lesão antes de começar a temporada, Paul George com problema de lesão antes de começar a temporada, perderam Gershon e Yabusele. Eles estão precisando de profundidade de jogadores para manter na rotação não só os principais nomes e o cara que chegou agora no draft. Eles precisam de mais gente. Então não estender com o Quentin Grimes eu vejo que é quase como um tiro no pé. Infelizmente na negociação com o time da Philadelphia ele é o cara que menos tem poder de barganha desses três nomes que a gente colocou no nosso top 3. A maioria dos analistas da NBA colocam ele como disponível para um mid-level exception, uma exceção de contrato mediano, né, de 15 milhões de dólares. Na verdade, próximo disso, chega ali nos 14,5. Temporada passada, ele fez 14,6 pontos, 4,3 rebotes e 3 assistências, arremessando 38,5 para 3 pontos, mas o grande estouro dele foram as médias após a trade deadline, quando ele saiu do Dallas Mavericks, sendo boas médias, e se tornou um dos melhores jogadores do 76ers, né, até um dos poucos nomes que estavam saudáveis, chegando a 21,9 pontos, 5,2 rebotes, 4,5 assistências, fazendo seus career highs na equipe do Philadelphia. Então, se fosse Philadelphia, não perdia tempo e renovava com o cara, porque eles vão perder muito em profundidade, em experiência, em jogadores aptos e saudáveis. O Grimes esteve presente em 75 partidas na temporada passada e ele tem ali as características que todas as equipes hoje em dia na NBA valorizam. Todo mundo quer ter uns 3 ou 4 Quentin Grimes perdidos ali no elenco, que façam mais de 10 pontos, arremessem quase 40% para 3 e ainda por cima é versátil na hora de passar a bola, na hora de pegar um rebote, também ajudando muito dos dois lados da quadra. E essa é a minha lista top 8, quero saber o que você achou dela, se você mudaria essa ordem de algum dos players ou então colocaria outros jogadores que ainda estão disponíveis no mercado. Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, que é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, significa que você gostou muito do conteúdo, então se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Se quiser ajudar mais diretamente, você pode se tornar um membro, mandar um valeu demais aqui que eu respondo as suas perguntas no final dos vídeos, ou então um hype que o YouTube tá levando bastante em consideração. E se você quiser andar estilosão com uma camiseta de qualidade premium, clica no primeiro link da descrição aqui que tem a loja oficial do canal. A loja Trash Talk saiu há algum tempinho atrás o Drop 3, que tem uma camiseta do Dennis Rodman, tem uma camiseta do Jason Williams, que é um dos meus armadores favoritos, e do Kevin Durant Slim Reaper. E eu te garanto, rapaziada, que a qualidade é excelente. Essa aqui, por exemplo, é o primeiro drop que eu fiz da minha loja, que vendeu apenas umas 20 unidades, foi só um teste. E eu tenho essa camiseta há 1 ano e meio. E olha o preto dela, olha a qualidade da estampa, não tá desbotando, não tá saindo, não tá nada. Realmente eu faço o melhor trabalho possível para entregar para vocês. Eu entendo que é um valor um pouquinho acima, mas só que ele é justificável pela qualidade. Não vai ser uma camiseta de uma dessas lojas de departamento que você vai pagar R$130 numa oversized, que ela vai estar toda fubenta, velha, depois de 3 meses. Eu dou garantia pro produto que eu entrego para vocês. Inclusive, as do Jason Williams tamanho P e M estão nas ultimíssimas unidades. Se você queria garantir uma, aproveita e corre no primeiro link aqui da descrição, fechou? Estamos agora com o cupom de volta, o cupom Guibeira20. Uma rapaziada acabou me pedindo que queria uma pulseira, mas estava com a verba um pouco mais restrita, então eu voltei com o cupom Guibeira20 para vocês, quando adicionarem uma camiseta, adicionem também uma pulseira e coloquem o cupom Guibeira20 que você vai ter desconto de R$20, vai levar a pulseira inteiramente de graça. Como um brinde realmente do canal aqui pros de verdade. E muito obrigado também pelo apoio. Eu sei que quem fica num vídeo longo desse assim no final é só quem gosta bastante aqui do canal e de mim. Obrigado pelo apoio aí nesses últimos dias, né, que eu acabei compartilhando com vocês, que as coisas estão um pouquinho difíceis pra mim, mas a vida é assim mesmo, minha família. E tudo depende da sua capacidade de resolver os problemas que você encontra. Então, não desistam. Saibam que as pessoas que me apoiam sempre estão nas minhas orações, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima e falou!